Olá, bom dia! Já estamos aqui recebendo os nossos primeiros seguidores do perfil da ESA que já estão entrando, né? Já estão começando aqui a nos acompanhar nesta importante live de hoje. Olha, já estou vendo aqui mensagens da professora Carla Moutinho, então quer dizer que para além da advocacia paranaense, nós também temos aí o prestígio de colegas Brasil afora. Fico muito feliz aqui. Ó, nós já estamos aqui com cerca de 30 segundos de live e já estamos atingindo 100 pessoas online. Que maravilha! De fato, realmente, o tema e o palestrante de hoje merecem todo esse prestígio. E temos certeza que esta live será muito elucidadora. Quero também desejar aqui uma excelente manhã para a doutora Beth Massumi, que sempre prestigia aqui as nossas lives, né? Temos vários colegas aqui, conselheiros da OAB Paraná, a doutora Rafaela Kister. Temos aqui vários colegas também já pedindo para participar online. Nós vamos pedir que todos enderecem as suas dúvidas aqui pelas mensagens e nós vamos fazer, né, essa interlocução para que o nosso palestrante de hoje possa efetivamente responder. Sabemos que não faltam dúvidas, né, pertinentes aí sobre o assunto. Agradecemos aqui as mensagens dos colegas parabenizando o trabalho da ESA Paraná, e com isso então eu já inicio propriamente aqui oficialmente a nossa live de hoje, né? Quero dizer que realmente precisamos fazer uma saudação especial para a nossa diretoria da OAB Paraná, que está extremamente positiva, operante, né, dando conta de todo esse período e que tem sido uma grande entusiasta, uma grande incentivadora deste nosso projeto das lives, né? E com isso também eu quero agradecer a todos os membros de comissão, de subseções, né? Vejo aqui a nossa colega da Comissão da Mulher Advogada de Marechal Cândido Rondon também, Rondon dando esse alô especial para nós, e dizer que, de fato, a nossa coordenação aqui, que eu tenho a honra de ladear com a doutora Adriana Dávila Oliveira, com o doutor Francisco Zardo, tem sido, de fato, bastante criativa, porque, independentemente das limitações aí físicas, presenciais, a ESA Paraná vai estar totalmente presente na rotina mesmo dos seus advogados, né? E quero dizer para vocês que dentro dos diversos dilemas, enfim, que nós temos enfrentado nesse período realmente sem precedentes, né? Claro que todas essas questões têm batido a porta, né, do direito e tem demandado realmente soluções a toque de caixa, soluções emergenciais. Já tem sido quase que aceita, né, essa expressão que nós estamos num estado de exceção, né, efetivamente, e por conta disso estamos recebendo uma série de legislações que buscam dar conta desse período. Então, na semana passada nós tivemos essa percepção aqui já mais debatida das questões de direito do trabalho, né, em que nós tivemos 2 medidas provisórias, né, sobre a situação, e agora, né, nós temos essa questão mais ligada a outros ramos, então, do direito privado. E é por isso que o nosso tema de hoje versa especificamente sobre os impactos do Covid-19 nos contratos e no projeto de lei 1179 de 2020. Então, alguns pontos aqui precisam ficar muito claros para a nossa comunicação, né? Nós vamos conversar sobre um projeto de lei. Então, a legislação agora em comento, ela não está devidamente vigente, né? É um projeto de lei, já houve a sua devida tramitação no Senado, agora seguirá para a Câmara dos Deputados e depois para a sanção presidencial. Mas por conta do momento, ela deve ocorrer também com uma certa velocidade, o que faz com que toda a advocacia, com que todos os operadores do direito já devam estar devidamente sensibilizados, já devam ser conhecedores, por assim dizer, dessa legislação. Eu vou já dividir aqui a tela
com o nosso palestrante de hoje, né, o professor Dr. Rodrigo Xavier Leonardo. Se o professor Rodrigo aparecer aqui na nossa tela, eu já vou fazer a leitura do seu currículo para que possamos, então, ouvi-lo. Olá, professor Rodrigo. Seja bem-vindo à nossa Marília. Live aqui da ESA. Excelente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vou pedir só para o professor testar, de repente, as suas questões aí, porque eu vou pedir também um auxílio para os nossos colegas que nos seguem aqui, ao vivo na live, Perfeito. porque, pelo menos para mim, o som do professor Rodrigo está excelente, está tudo certo. Então, vou pedir para que todo mundo dê um positivo aqui, para a gente confirmar que está tudo certo. Excelente. Bom, agora os nossos coraçõezinhos aqui, as nossas menções aqui de likes dispararam nessa live, né? E eu quero também aqui aproveitar para pedir para todos que nos assistem duas coisas que eu reputo importantes, né? Dentro dessa explicação que eu fazia sobre a questão do projeto de lei, sobre a sua tramitação, é importante que a gente entenda, né, que esse é um projeto de lei que fala sobre um assunto que tem um impacto absolutamente relevante, né, para não dizer relevantíssimo, para toda a sociedade brasileira. Esse é um projeto de lei que ele fala que ele traz um novo direito privado, né? E por conta disso, nós temos que entender que ele vai versar sobre a forma que nós contratamos, a forma que nós consumimos, a forma que se dão as nossas relações em família, né? A própria forma que nós moramos, por conta das regras de cunho condominial, as próprias regras também que são afetas à forma como nós produzimos, porque são afetas ao agronegócio. Então, esse projeto de lei, ele tem uma relevância importantíssima para todos nós. E a advocacia vai ser, sim, chamada a responder, a solucionar, né, os dilemas dos seus clientes. E aí, o projeto, portanto, precisa ser muito conhecido, precisa ser debatido, precisa ser discutido, e por isso nós temos hoje, né, o nosso caríssimo professor Dr. Rodrigo Xavier Leonardo, para nos explicar, para aguçar, então, essa discussão tão relevante. Gostaria de fazer aqui uma breve apresentação dentro desse formato um pouco mais descolado, um pouco mais fluido das nossas lives, mas aqui eu quero realmente fazer essa apresentação porque eu me sinto muito honrada com o fato do professor Rodrigo Xavier Leonardo ter conseguido nos prestigiar, né? E quando foi feito esse convite para ele, ele falou: olha, Marília, realmente faz dias que eu não durmo, realmente assim está um período muito caótico em todos os sentidos, mas com certeza eu vou fazer tudo para abrir a minha agenda e poder estar com os meus colegas advogados do Paraná e meus colegas do direito Brasil afora. Então, por conta disso, a menção aqui especial ao professor Rodrigo é porque, além de ser professor da nossa UFPR, advogado, árbitro, parecerista, um autor que tem concentrado os seus estudos, né, nos últimos anos sobre o poder de desligamento nas relações contratuais, os atos associativos, como que se projetam, como que funcionam, as pessoas jurídicas, né? E também o tema tão relevante da prescrição e decadência, que tem um impacto prático tão grande. O professor Rodrigo Xavier Leonardo integrou a comissão de juristas que elaborou este projeto de lei que agora nós vamos comentar, né? Então, por conta disso, os últimos dias do professor Rodrigo têm sido bastante agitados, não é? Mas estamos muito felizes de termos conosco. Professor Rodrigo, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado, professora Marília Pedroso Xavier. Exatamente como colocado pela professora Marília há pouco, diante de um convite da Escola Superior de Advocacia, coordenada pela querida professora doutora Adriana Dávila, né, com a coordenação de Direito Privado da professora doutora Marília Pedroso Xavier, né, não só grandes advogadas, mas também acadêmicas de grande prestígio, a única resposta que poderia ser era um sim, porque é uma grande oportunidade para falar
com as nossas colegas, com os nossos colegas, acerca de algo tão relevante para a nossa atuação profissional, né? São as circunstâncias do Covid e os impactos para as relações de direito privado. Está sendo muito bom poder tratar com isso, Marília, contigo e com todos que nos acompanham nessa live, na medida em que me possibilita comunicar um pouco do que foram as últimas 2 semanas nesse esforço hercúleo que uniu pelo menos 3 grupos institucionais diferentes para que esse projeto de lei fosse elaborado e chegasse até onde ele está no presente momento. Por que eu falo em 3 grupos institucionais? Em primeiro lugar, essa é uma ideia que surge do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Preocupado com uma explosão de demandas no direito privado acerca de relações que são impactadas pelo Covid, sem que haja um norte legislativo seguro para orientar as pessoas como agir e evitar a judicialização excessiva. Essa surge, portanto, de uma iniciativa do ministro Dias Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, e também do ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça. O segundo grupo institucional é um grupo de professores, é um grupo de docentes e, na sua quase inteireza, docentes advogados, coordenado pelo professor da Universidade de São Paulo, Otávio Luiz Rodrigues Júnior. E então, participaram alguns professores da Universidade de São Paulo, a professora Paula Forgione, o professor Francisco Satiro e o professor Fon Adamec, né, professores de Direito Comercial, além do próprio professor Otávio, que é professor de Direito Civil. Da PUC de São Paulo participou o grande jurista, o grande professor Arruda Alvim, né, que se dispôs imediatamente a integrar esse grupo de trabalho. Eu, aqui do Paraná, como advogado do Paraná e professor da Universidade Federal do Paraná, e o professor Rafael Petef da Silva, da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Tudo, de certa maneira, envolvendo também o nosso grupo, que é um grupo conhecido de todos, que é a Rede de Direito Civil Contemporâneo, né? Temos o privilégio de ter a Marília como uma das integrantes, e que nós sempre procuramos nos comunicar, seja via as nossas colunas do Conjuro, o Direito Civil Atual, que é publicado semanalmente, mas nos tempos do Covid estão sendo publicados diariamente, e a revista de Direito Civil Contemporâneo da Thomson Reuters, que nós também coordenamos. Mas uma lei exige parlamento. Uma lei exige parlamentares que, de fato, estejam imbuídos de um espírito público para construir uma solução em regime de estrita urgência. E aí que nós tivemos a grata satisfação do trabalho dos parlamentares e juristas, porque eles são juristas, professores de Direito Constitucional e de Direito Administrativo, que atualmente estão ocupando cadeiras no Senado Federal. Falo aqui do senador Antônio Anastasia e da senadora Simone Tebet. O primeiro que ficou como autor do anteprojeto e a senadora Simone Tebet ficou como relatora. Para que os colegas e as colegas tenham ideia da magnitude do que aconteceu, né, em alguns dias esse anteprojeto teve que ser elaborado, teve que ser discutido, né? Ele, na segunda-feira, segunda-feira da semana passada, ele formalmente ingressa como projeto de lei, e na sexta-feira ele é votado, né, por plenário virtual, com a participação dos líderes das bancadas, tendo uma aprovação unânime e com poucas emendas, né? Com algumas poucas emendas, e que, de fato, aprimoraram o projeto. Isso não é comum, né? Não é comum que essas 3 instituições, o Poder Judiciário, a Academia e também o Senado Federal, trabalhem em um regime de urgência, né? E por que foi desse modo? Por um alto compromisso cívico e republicano de que as medidas que impactarão o direito privado, elas têm que ser determinadas já. A tramitação de um processo legislativo mais amplo, ela provavelmente só iria se concluir após a crise ter terminado, assim nós esperamos.
razão pela qual essa urgência do trabalho se impôs. Além desse grupo universitário, do grupo do Poder Judiciário e do trabalho no Senado Federal, 2 advogados colaboraram nessa comissão. A advogada Roberta Rangel, de Brasília, e o doutor Gabriel Dias, né, que não são professores, mas são advogados que militam cotidianamente, e por isso puderam trazer, junto com os professores que também são advogados, aquele tom prático, aquele tirocínio de quem sabe que os problemas têm que ser resolvidos. Tá? Então, essa é basicamente a história que origina o projeto de lei 1179 de 2020. Bom, esse projeto ele está alicerçado nos seguintes temas: alterações em termos de prescrição e decadência, alteração no Código de Defesa do Consumidor, esclarecimentos sobre revisão contratual, alterações na disciplina de uso capião, alterações na disciplina de lei antitruste, alteração na disciplina da pessoa jurídica e alteração episódica, isso surgiu por emendas, nas relações dos motoristas de aplicativo e taxistas também, além de uma flexibilização da fiscalização dos órgãos nacionais de trânsito. São esses os 8 eixos de direito privado que são tratados. E quando nós falamos em 8 eixos de direito privado, nós estamos ressaltando a importância de se distinguir o direito privado do direito público. Importância que foi diminuída, que de certa maneira foi esfumaçada por muito tempo por uma corrente doutrinária que entendia que essa distinção era uma distinção impossível ou uma distinção inútil. Na verdade, que os 2 ramos eles sempre seriam interpenetrados. Né? Isso nos parece incorreto. Esse foi um ponto muito importante sustentado pelo ministro Dias Toffoli e também pelo grupo de juristas e no Senado Federal. Porque o direito privado, na medida em que trata das relações entre os particulares, ele provê uma lógica própria, que não se confunde com a lógica e com a principiologia do direito público. Basta lembrarmos que o princípio da legalidade, que é alicerçante do ordenamento jurídico, ele tem uma conformação completamente diferente no direito público em relação ao direito privado. Ao passo que no direito privado, todos sabemos, os particulares podem fazer tudo aquilo que a lei não veda, no direito público, o agente público só pode fazer aquilo que a lei determina. Estamos, portanto, num regime de legalidade estrita. O fato do Senado apresentar um projeto de lei sobre os impactos do direito privado decorrentes da pandemia, o fato disso passar por essas 3 esferas institucionais, Poder Judiciário, Academia e Congresso Nacional, indica também uma compreensão dessas 3 esferas sobre a importância de se redignificar a distinção entre o direito público e o direito privado. E os setores em que eles se aproximam, né, os temas que eles se aproximam, como no direito do trabalho, como no próprio direito do consumidor, como uma parte do direito regulatório, essa aproximação não é suficiente para excluir a distinção. Também não posso deixar de sublinhar que esse projeto de lei foi inspirado na lei Fayot francesa, que veio a lume no ano de 1918 para tratar das relações jurídicas de direito privado no pós-guerra. Naquela situação, tal como no presente, criou-se uma lei temporária que não modificou o Code Napoleon, mas que modulou as relações para perpassar por um momento de esgarçamento das relações sociais devido ao pós-guerra.
Esse foi o norte epistemológico, por assim dizer, do projeto de lei 1179 de 2020. De um lado, a distinção entre o direito público e privado. E, de outro lado, uma disciplina que, ao tratar do Código Civil, ao tratar da lei antitruste, ao tratar do direito do consumidor, ao tratar da Lei Geral de Proteção de Dados, não alterou a disciplina dessas legislações. Alterou o modo como elas serão aplicadas diante do contexto da pandemia. Portanto, o Código Civil continua o mesmo, a lei antitruste continua a mesma, mas com um regime de aplicação diferenciado. Né? Não poderíamos suspender leis, porque leis não se suspendem. Não poderíamos cancelar vigência, porque a intervenção deveria ser uma intervenção tópica e momentânea. Por isso, em termos de teoria do direito, a solução que se colocou foi uma alteração do regime de aplicação. Tá? Professor, bom, só uma parte aqui, né? A gente está já recebendo aqui algumas mensagens, algumas até para o nosso direct aqui da ESA, e acho que esse seu esclarecimento já foi bastante suficiente para deixar claro para toda a advocacia que, de fato, nós não temos, né, a perspectiva com a aprovação final do PL de uma alteração substancial nessas nossas legislações maiores. Né? O que ocorre é, na verdade, essa modulação da forma de aplicar, então, a nossa legislação já existente e, na verdade, trazendo um lapso temporal bastante definido. Né? E sobre isso, professor, nós recebemos aqui mensagens de muitos advogados que, por um lado, homenageiam o fato de existir essa preocupação, mas, por outro lado, também compartilharam uma certa angústia sobre eventuais comportamentos oportunistas que as contrapartes poderiam ter nas relações de direito privado. Estamos falando aqui de questões que envolvem contratos, o Instituto da Mora, do inadimplemento, as próprias questões aqui que foram muito endereçadas como perguntas pelos advogados sobre aluguéis. O senhor poderia nos explicar um pouco melhor como a comissão que coordenou o projeto de lei viu esse comportamento talvez oportunista que pudesse ocorrer na sociedade? Olha, professora Marília, essa pergunta é muito relevante porque o direito privado ele exige estabilidade. Né? Não é sem razão que nos países mais desenvolvidos o Código Civil tem mais de 200 anos. Por quê? Porque as relações de direito privado exigem estabilidade. Apenas com a estabilidade é que é possível fomentar um ambiente produtivo, um ambiente de circulação de riqueza e um ambiente de construção de prosperidade. Diante da crise do Covid, era necessário trabalhar com pelo menos duas polaridades. Por um lado, trazer um regime jurídico que renovasse essa segurança e essa previsibilidade num período curto por uma aplicação diferenciada. E, por outro lado, inibir comportamentos oportunistas. Todos nós, advogados e advogadas, estamos acompanhando notícias diárias de moratórias que estão sendo impostas de um contratante para outro contratante. Né? Já na primeira semana do isolamento compulsório, cartas chegando assim, olha, me desculpe meus fornecedores, mas eu não vou pagar mais ninguém, porque afinal de contas nós estamos vivendo uma pandemia e espero que vocês me entendam, fiquem bem, depois nós voltamos a conversar. Né? Esse é um comportamento que se multiplicou no país. Né? Isso não é possível, isso não é adequado. Isso, ao invés de fazer um tratamento da crise, corresponde a uma transformação da crise numa oportunidade. Uma vez que, se você estrangula o teu contratante, repentinamente acabando economicamente com ele, o momento seguinte é para uma renegociação em bases completamente desiguais. Então, essa preocupação contra o comportamento oportunista, ela permeou
todos os trabalhos, absolutamente todos os trabalhos. E ela se refletiu basicamente em duas regras em especial. Primeiro, no artigo 6º do projeto de lei, que indica que as consequências jurídicas da pandemia, inclusive no que diz respeito ao caso fortuito e força maior, não terão retroeficácia. Vale dizer, não dá para transformar a crise numa oportunidade para salvar um contrato. E percebam que essa solução do artigo 6º é uma solução que dialoga muito com a tradição do nosso direito privado, com o princípio, ou talvez a melhor termo seria a regra geral da chamada perpetuação das obrigações, a perpetuatio obligationis. Tá? Advogadas e advogados, lembrem, né? Se um contratante está em mora, ele não pode arguir nem o caso fortuito ou força maior para afastar a sua responsabilidade. Por quê? Porque a mora, nos termos do Código Civil, perpetua a obrigação. Faz com que o contratante tenha um risco incrementado. Só afasta essa perpetuação da obrigação se ele conseguir demonstrar que os danos adviriam da relação contratual, nada obstante a sua mora. O que nós estamos indicando no projeto de lei no artigo 6º? A situação do Covid, ela pode impactar nos contratos, mas ela não vai ter uma consequência retroativa. Né? Já é uma válvula para evitar comportamentos oportunistas. Segunda, no artigo 7º, e foi um artigo muito debatido, e eu tenho ciência que ele é objeto de algumas críticas relevantes, enuncia-se que a mudança no câmbio, a alteração do valor da moeda, né, a alteração de moeda não correspondem fatos imprevisíveis, né, para os fins da resolução por onerosidade excessiva do artigo 478 do Código Civil ou da premissa revisional do artigo 317 do Código Civil. Houve um certo burburinho num determinado momento, dizendo, poxa, mas se está sendo dito que a alteração de moeda, alteração cambiária, inflação, não é caso fortuito ou força maior, está basicamente impedindo a possibilidade das revisões. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Em primeiro lugar, a regra do artigo 7º, pura e simplesmente, enuncia de maneira descritiva aquilo que o Tribunal dos Estados e aquilo que o Superior Tribunal de Justiça paulatinamente construiu como uma autêntica jurisprudência. O Brasil, nos últimos 50 anos, passou por várias crises econômicas, passou por vários planos econômicos. Este debate já foi feito e refeito várias vezes para que se consolidasse uma compreensão de que mudança na moeda, mudança cambial e inflação não corresponde a fatos imprevisíveis. Mas se a jurisprudência assim enuncia há tanto tempo, por que era importante que isso viesse para uma regra? Era importante que viesse para uma regra neste período para evitar os comportamentos oportunistas e para evitar a judicialização excessiva. O que o artigo 7º está enunciando do projeto de lei é essa porta, não. Essa porta, não. Há outras portas revisionais? Sim, há outras portas. Mas essa fundamentação não é uma fundamentação adequada. E não é que não seja uma fundamentação adequada porque o grupo de juristas acha isso, ou porque os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acham isso, ou porque os senadores acham isso. Mas porque a cultura jurídica nacional construiu essa compreensão. E não é a hora de revê-la, não é a hora de reformá-la. Nós precisamos de segurança, nós precisamos de estabilidade, nós não precisamos placas tectônicas se movimentando para além da movimentação que a pandemia já traz nas relações sociais. Então, esses dois dispositivos, eles são de fato muito relevantes
para procurar afastar a judicialização excessiva e também para afastar os comportamentos oportunistas. Cabe salientar também, advogadas e advogados, que quando nós dissemos, ou quando o projeto de lei enuncia que essas circunstâncias não correspondem a fato imprevisível, está se fazendo um recorte no direito civil e no direito empresarial. Por quê? Porque a regra de revisão no Código de Defesa do Consumidor e a regra de revisão na Lei de Locações, na Lei 8.245 de 91, não exige o componente da imprevisibilidade para a revisão. O artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor a revisão das prestações excessivamente onerosas. E ponto. Nada se fala de imprevisibilidade. Nada se fala sequer de extraordinariedade. Segundo, a Lei de Locações estabelece como critério fundamental revisional a discrepância entre o valor dos aluguéis e as circunstâncias de mercado. É o mercado locatício que é o critério para precificação e eventual revisão. Razão pela qual o que foi enunciado no artigo 7º também não desprotege as situações das relações de locação. Mas, nas relações empresariais em geral, nos contratos paritários, não seria o momento de se rediscutir a orientação que foi feita basicamente durante meio século pelo Superior Tribunal de Justiça, e antes pelo Tribunal Regional Federal e pelos tribunais estaduais, de que esses critérios não seriam critérios hábeis a a iniciar uma revisão. Tá? Então, me parece que este ponto foi um ponto fundamental para auxiliar o intérprete, para auxiliar o judiciário, auxiliar os advogados e advogadas em distinguir o que é uma uma conduta oportunista do que são, de fato, as circunstâncias revisionais. Então, acho que foi muito importante também esse esclarecimento. Até a gente pede que, dentro desse nosso formato da live, os colegas que eventualmente entraram um pouquinho depois e estão se manifestando, observem que foi deixado muito claro, né, pelo professor, todas as portas que existem efetivamente para que renegociações sejam sim feitas, né? Me parece pela fala do professor que, inclusive, elas são muito bem-vindas, porque no final das contas, o que sempre se quer é que o adimplemento ocorra, né? Eu acho que essa é a ideia que subjaz o projeto de lei, mas o que nós queremos combater são comportamentos aqui oportunistas. Se o professor até me permitir, sei que não é objeto propriamente desta live, que é sobre contratos especificamente, mas acho relevante utilizar aqui um exemplo de uma questão obrigacional, mas que se projeta no direito de família, que são as questões de pensão alimentícia, né? Então, eu sou uma advogada que milita especificamente nessa área, na de sucessões, na de empresa familiar, e o que nós temos visto é que nem foi declarada o período de quarentena oficial, nem bem foi declarado. Alguns dias antes, nós já recebíamos contatos desesperados de clientes recebendo das contrapartes, enfim, notícias de que a pensão alimentícia não poderia ser paga, de que haveria uma redução. Tudo isso feito de uma forma absolutamente autoritária, despótica, sem passar por uma revisional, sem passar pelo aval do Ministério Público, sem passar pelo aval do Judiciário, né? De uma forma assim meramente unilateral, uma das partes decidia que isso ocorreria. Então, me parece aqui que ficou muito claro na sua exposição que nós temos que observar o caso concreto, nós temos que observar como especificamente os impactos, né, ou nas suas palavras, a movimentação das placas tectônicas específicas do período da pandemia impactaram naquele liame obrigacional. Nós não podemos simplesmente utilizar esse argumento em todo o direito privado
né? Me perdoem aqui a expressão um pouco mais coloquial, mas como se fosse uma mera carta coringa do baralho, né? Então, exato. Mais do que nunca, a sua fala ressalta o quanto o projeto de lei oriundo dessa união realmente vista, até acredito que sem precedentes, né, do legislativo, do judiciário e da academia, que eu acredito que deveria realmente ser um norte para próximas legislações, como com isso ficou muito bem contemplado o respeito ao novo Código de Processo Civil. Porque nós vemos aqui Sim. um respeito à estabilidade, nós vemos aqui um respeito à lógica precedentalista, um respeito a um princípio muito forte do novo CPC, que é o princípio da cooperação, né? Então, acredito que isso ficou muito, muito claro na sua fala. E aproveito aqui, professor, também, para colocar aqui um pouco de uma certa... um certo tempero aqui na nossa discussão, que é também, talvez, aqui o ponto em que nós mais recebemos perguntas, que era sobre um determinado dispositivo que a redação originária do projeto de lei continha, né, mas que foi retirado e que estabelecia uma certa moratória nas questões de aluguéis. Então, eu vi vários, até durante a nossa live aqui, vários colegas comemorando a retirada desse artigo e nós queríamos ouvir o senhor um pouco a respeito disso. Tá bom. Veja, eu vou retomar a Marília. A Cristina Treves escreveu que talvez fosse essa explicação ou esse projeto de lei levasse a se evitar a renegociação, que seria muito importante. E é o oposto, sabe? No final das contas, dependendo da intervenção legislativa que se faz, inibe-se a renegociação. Então, quando nós estamos querendo balizar as possibilidades de revisão, nós estamos dizendo que se por essa porta não vai, pela janela da negociação, provavelmente pode ir. Vejam, a renegociação ela não precisa de regra específica. Mas se há uma determinada intervenção legislativa mal pensada, ela vai fechar a janela da revisão. Vou dar um exemplo prático da negociação. Nós estamos vendo surgir em alguns estados alguns projetos de lei evidentemente inconstitucionais que determinam numa canetada que as mensalidades escolares devem ser diminuídas em alguns estados em 30% e outros estados em 50%, desconhecendo todas as particularidades de cada prestação de serviço educacional particular. Se a lei vem e estipula que uma mensalidade tem que ser diminuir 30%, não há negociação. Por quê? Porque já está estabelecido qual é o percentual. Só que está sendo estabelecido o percentual de cima, né? Sem verificar as particularidades. Nós temos escolas infantis que podem eventualmente diminuir os seus custos e conseguir equilibrar a mensalidade para as escolas, mas nós temos também uma série de outras escolas que repentinamente estão tendo que fazer um enorme investimento em comunicação digital, que esses custos, ao invés de diminuírem, eles aumentaram. E se você corta um percentual relevante de 30% a 50%, como estão saindo em projetos de leis estaduais por aí, você vai simplesmente acionar um gatilho para as demissões de uma série de funcionários dentro dessas escolas. O fato de se evitar um determinado modelo revisional, longe de afastar a renegociação, ele amplia as possibilidades de renegociação. Mas renegociações em termos que sejam cabíveis. Porque se a legislação coloca uma faca no pescoço de um contratante em relação ao outro, por que ele vai renegociar? Perfeito. É necessário responsabilidade, boa-fé e solidariedade neste momento. E é apenas este caminho que vai evitar o comportamento oportunista. De fato, professora Marília, na redação original do projeto de lei,
havia um único caso em que se estabeleceu uma moratória nos contratos, que seria a possibilidade da moratória na locação residencial, quando o locatário perdesse o emprego nesse período, ou viesse a ter uma grande diminuição das suas condições de renda, podendo procrastinar o pagamento do aluguel a partir de outubro, num percentual de 20% ao mês do saldo devedor, que seria somado nas prestações subsequentes. Por que o projeto inicialmente impactou este ponto? Por compreender que o contrato de locação residencial, ele trata de um setor sensível e de um setor indispensável para a proteção dos seres humanos. A moradia. E num momento de pandemia, num momento em que as relações de mercado elas estão esgarçadas, a fragilização desses contratos de locação residencial seria prejudicial para toda a sociedade. Mas isso é uma escolha política. Já explicava o meu grande professor, e que foi orientador da professora Marília também, o professor Alcides Tomazetti Júnior, com fundamento em Carnelucci e Giuseppe Lumia, que as escolhas legislativas estabelecem interesses subordinantes e interesses subordinados, segundo determinados critérios políticos. Nos pareceu na elaboração, quando auxiliamos na elaboração do projeto de lei, que era razoável, diante da situação de pandemia, subordinar temporariamente os interesses dos locadores para a proteção dos locatários que perdessem a capacidade de pagamento. Mas a escolha entre interesses subordinantes e interesses subordinados, ela não é doutrinária nessa hora, ela é política. E o Senado entendeu que não era cabível esse tipo de intervenção nos contratos, que de fato era muito controversa. Mas assim como havia essa regra no projeto de lei originariamente, durante as discussões legislativas, houve emendas procurando estabelecer uma moratória para conta de telefone, para conta de internet, para diversas obrigações. E a compreensão política do Senado é que a moratória nas relações de direito privado ela não deveria ser determinada. É uma orientação política que é compreensível desde que tenhamos essa lógica, que são escolhas. Não era uma escolha propriamente ruim, né? Mas era uma escolha controversa e que no debate legislativo acabou sendo afastada. E o fato de ser afastada no debate legislativo também demonstra como o nosso Congresso, mesmo por mecanismos virtuais, pelo plenário virtual, ele tem encontrado um ambiente propício para a verdadeira discussão, para o debate e para a construção coletiva e democrática de soluções. O que ficou em termos de contrato de locação até agora é uma restrição às liminares de despejo no período de 20 de março a 30 de outubro. Restrição às liminares de despejo para proteger as situações de fato tal como estão. Perfeito. Professor, eu acho que a nossa audiência maciça aqui vai, nesse momento, me jogar tomates aqui por meio das mensagens, mas como nós estamos nos aproximando já de 45 minutos de live, e para mim realmente isso foi uma surpresa, porque o tempo está voando, as discussões realmente estão muito pertinentes, as suas explicações estão muito claras e profundas, né, ao mesmo tempo. Daqui a pouco o Instagram tende a nos derrubar. Então eu vou pedir para o professor se poderia primeiro dar uma notícia aqui que vários colegas estão perguntando, né? Ó, já estão aqui, a Ana Pieroli já está falando, não, né? Sniff, já estamos aqui, né? Ó, já estamos com o pedido de uma nova live, né? Com certeza o tema e o palestrante merece, né? Mas eu queria pedir para o professor, então, colocar agora para os advogados paranaenses qual é a perspectiva de aprovação, né? Assim, se existe já alguma previsão em termos temporais, né, para a aprovação do PL. Já explicamos que agora
a questão está nas mãos da Câmara dos Deputados, depois segue para a sanção presidencial, e esclarecer se nesse meio tempo há possibilidade de ter alguma modificação, né, do texto final, que também foi uma outra pergunta aqui feita. E também gostaríamos que o professor colocasse como ver de uma forma prospectiva o assunto, né, como a advocacia, quais são os pontos mais sensíveis, como que a advocacia pode e deve se preparar para enfrentar esses desafios. Excelente. Muito obrigado, professora Marília. Veja, o próximo passo, de fato, é a lei ser submetida à Câmara dos Deputados. Isso não ocorrerá essa semana, porque essa é uma semana que foi encurtada por conta dos feriados religiosos, da Páscoa. Então, a Câmara dos Deputados também está com uma prioridade para essa semana para votar algumas medidas provisórias, e há diversas que estão aguardando votação. Mas a nossa expectativa, o nosso acompanhamento é que o projeto de lei venha a ser votado na próxima semana. E venha a ser votado na próxima semana pela Câmara dos Deputados com o mesmo sentido de urgência e compromisso cívico e republicano que ocorreu no Senado. Nós precisamos desse marco legislativo já. Porque há vários outros temas que estão em jogo. Prescrição em decadência, uso capião, prisão do devedor alimentar, o regime de cumprimento da prisão civil por dívidas, a questão dos motoristas de aplicativo. A razão de ser dessa lei está intimamente vinculada com a urgência que ela encaminha. E como não houve nenhuma restrição, nenhum embate com o governo, com as lideranças do governo no Senado, a nossa expectativa é que o mesmo espírito colaborativo que ocorreu no Senado ocorra na Câmara dos Deputados e ocorra também com a Presidência da República, no sentido de reconhecer a importância da mudança legislativa para ontem. Em relação às advogadas e os advogados que compartilham comigo essa profissão tão dinâmica, o que eu teria a dizer? Nós temos um exército de médicos hoje preocupados em salvar vidas. E temos que render todas as homenagens aos médicos, às médicas, aos enfermeiros, às enfermeiras pelo que eles estão fazendo. Mas, de um outro lado do fronte, são os juristas que irão recoser o tecido social que está se rasgando. São os advogados e as advogadas que vão ter que, sendo consultados sobre possibilidades revisionais, explicar a necessidade de uma ponderação, né, de uma serenidade neste momento, melhor dizendo, para não se exagerar na judicialização e nem num estrangulamento do outro contratante. Para indicar que esses comportamentos oportunistas, por mais que economicamente eles eventualmente sejam tentadores, eles tendem a naufragar no momento seguinte. E naufragar hoje com custos muito maiores. Sabemos que a sucumbência hoje nas demandas judiciais sempre tem que ser sopesada na decisão sobre ingressar com uma demanda ou não. Tá? Nós precisamos de serenidade, boa-fé e solidariedade. E nem sempre, ou muito dificilmente, nós vamos encontrar a serenidade, boa-fé e solidariedade apenas na lógica do mercado. Porque a lógica do mercado está procurando a maximização do lucro. Né? Os juristas que vão ter que trabalhar junto aos seus clientes, trabalhar junto aos casos concretos, para ter para uma colaboração cívica de manutenção das relações sociais da maneira mais saudável possível diante da pandemia do Covid-19. A advocacia no Paraná é altamente sofisticada. A melhor escola superior de advocacia do Brasil é a ESA Paraná. Isso vários estados falam. Né? Os cursos, a dinamicidade, a maneira com que vai atingindo desde o advogado recém-formado até o advogado experiente. Não há outra experiência no Brasil como a ESA. E eu tenho certeza que nesse ambiente e nesse espírito, a advocacia é um show. Fará história na colaboração
para o progresso, para a segurança e para que nós possamos superar essa fase tão difícil da pandemia do Covid. Muito obrigada, professor. Eu tomo de empréstimo aqui a fala do nosso querido amigo Alexandre Gomide. O professor fez um brilhante fechamento e já recebi aqui, né, um sem número de pedidos de nova live. Fica o convite para o professor também para termos, de repente, um curso na ESA específico sobre o assunto. Também quero fazer uma saudação especial ao nosso grande timoneiro de um dos grupos mais significativos que mais contribuíram para o PL, que é o IBDCont, o Instituto Brasileiro de Direito Contratual, na pessoa do advogado, do professor Flávio Tartucci, que também está aqui presente, acompanhando a nossa live. E também quero fazer aqui uma saudação especial à professora Carla Moutinho, que endereçou aqui algumas ponderações muito importantes, muito interessantes, sempre colocando essa importância de evitarmos uma judicialização excessiva. Quero também agradecer aqui o professor Noah Piatan, que também está aqui nos acompanhando e também colocou que esse é um momento muito vocacionado para que a advocacia também seja revista, seja repensada através de renegociações no âmbito até mesmo da mediação. Então, veja, a tua fala, professora, foi muito importante. O IBDCont, por exemplo, ele está com colunas quase diárias sobre os impactos contratuais da pandemia do Covid. Né? E as colunas do IBDCont são predominantemente escritas por advogados e advogadas. Né? Ou seja, é a advocacia, por intermédio de um instituto como o IBDCont, que está se adiantando para construir soluções nesse regime. E daí eu gostaria de me somar, não sabia que eu tinha a responsabilidade de estar sendo ouvido pelo meu amigo, o professor Flávio Tartucci, mas me somar à sua fala e agradecer a importância que ele teve na discussão do projeto de lei também. Nós tivemos um diálogo constante com ele durante todo o processo e por conduzir o IBD, que tem feito uma contribuição tão relevante para o Brasil neste momento. Perfeito, professor. Então, nós nos despedimos por aqui. Quero também já deixar todos bastante tranquilos que essa live ela ficará disponível aqui no Instagram da ESA durante 24 horas e, posteriormente, ela vai ser já lançada no YouTube e ficará à disposição de todos. Nós postaremos isso no nosso perfil. E, quando for postado isso, até gostaria que os nossos seguidores aqui do nosso perfil e que estão assistindo essa live se sentissem muito à vontade para clicar no aviãozinho, mandar para os seus amigos, mandar para os seus colegas que estão hoje em isolamento, né, que são colegas às vezes de escritório e que, como ficou muito claro nessa live, né, realmente pelo impacto que esse projeto de lei tem sobre todo o direito privado, esse é um tema necessário, fundamental e que precisa realmente ser visto, precisa ser discutido. E também vou pedir que todos se pronunciem ali nos nossos comentários, curtindo e também pedindo para a gente como que seria o melhor formato de um curso, então, do professor Rodrigo na ESA. Estou aproveitando esse momento aqui que estamos ao vivo para já criar aqui o liame obrigacional, né, para já ter certeza que vamos ter, então, o adimplemento, a entrega, então, desse curso especial para os advogados. E daí peço, então, que todos comentem lá pedindo o formato e até as necessidades específicas da sua advocacia. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Ficamos muito honrados com a sua fala tão clara, tão profunda. E também quero fazer uma saudação a essa nossa audiência. A interação aqui super proveitosa na nossa live de hoje. Muito obrigada. Excelente. E eu vou estar postando no Instagram as novidades na medida em que elas vão acontecendo. Quem quiser me seguir lá, RXL Rodrigo Xavier Leonardo. Eu faço questão de estar interagindo também e auxiliando todos os advogados e as advogadas nesse período que, como eu disse, a advocacia e a advocacia paranaense fará história.